Capítulo 2. Creia em Jesus Cristo, Filho único de Deus. A boa nova, Deus enviou seu Filho. Quando se completou o tempo previsto, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sujeito à lei, para resgatar os que eram sujeitos à lei, e todos recebermos a dignidade de filhos. Gálatas 4, de 4 a 5. Este é o Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Deus visitou seu povo, cumpriu as promessas feitas a Abraão e à sua descendência. Fê-lo para além de toda expectativa, enviou seu Filho bem-amado. Cremos e confessamos que Jesus de Nazaré, nascido judeu de uma filha de Israel, em Belém, no tempo do rei Herodes Magno e do imperador César Augusto, carpinteiro de profissão, morto e crucificado em Jerusalém, sob o procurador Pôncio Pilatos, durante o reinado do imperador Tibério, é o Filho eterno de Deus, feito homem, vindo de Deus. Cf. João 13:3. Descido do céu. Cf. João 3:13. 6:33. Veio na carne, pois a palavra se fez carne e veio morar entre nós. Nós vimos a sua glória, glória que recebe do seu Pai como Filho único, cheio de graça e de verdade. De sua plenitude, todos nós recebemos graça por graça. João 1:14 a 16. Movidos pela graça do Espírito Santo e atraídos pelo Pai, cremos e confessamos acerca de Jesus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus 16:16. Foi sobre a rocha desta fé confessada por São Pedro que Cristo construiu sua igreja. Anunciar a insondável riqueza de Cristo. Efésios 3:8. A transmissão da fé cristã é primeiro o anúncio de Jesus Cristo, a fim de conduzir até a fé nele. Desde o começo, os primeiros discípulos ardiam do desejo de anunciar Cristo. Quanto a nós, não podemos deixar de falar sobre o que vimos e ouvimos. Atos 4:20. Eles convidam os homens de todos os tempos a entrarem na alegria de sua comunhão com Cristo. O que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e o que as nossas mãos apalparam da palavra da vida, vida esta que se manifestou, que nós vimos e testemunhamos, vida eterna, que a vós anunciamos, que estava junto do Pai e que se tornou visível para nós. Isso que vimos e ouvimos. Nós vos anunciamos para que estejais em comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Nós vos escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. 1 João 1, de 1 a 4. Cristo é o centro da catequese. No centro da catequese encontramos essencialmente uma pessoa, Jesus de Nazaré, Filho único do Pai, que sofreu e morreu por nós. E agora, ressuscitado, vive conosco para sempre. Catequizar é, portanto, desvendar na pessoa de Cristo todo o desígnio eterno de Deus que nela se realiza. É procurar compreender o significado dos gestos e das palavras de Cristo e dos sinais realizados por ele. A finalidade da catequese é levar a comunhão com Jesus Cristo. Só ele pode conduzir ao amor do Pai no Espírito e pode nos fazer participar da vida da Santíssima Trindade. Na catequese é Cristo, Verbo encarnado e Filho de Deus, que é ensinado. Todo o resto está em relação com ele. Somente Cristo ensina, todo outro que ensine o faz na medida em que é seu porta-voz, permitindo a Cristo ensinar por sua boca. Todo catequista deveria poder aplicar a si mesmo a misteriosa palavra de Jesus. O meu ensinamento não vem de mim mesmo, mas daquele que me enviou. João 7,16. Aquele que é chamado a ensinar o Cristo deve, portanto, procurar primeiro o bem supremo, que é o conhecimento do Cristo Jesus. É preciso aceitar perder tudo, como expressa São Paulo, a fim de ganhar a Cristo e ser encontrado unido a Ele. É assim que eu conheço Cristo, a força da sua ressurreição e a comunhão com os seus sofrimentos. Tornando-me semelhante a Ele na sua morte, para ver se chego até a ressurreição dentre os mortos.
Filipenses 3, de 8 a 11. Deste conhecimento amoroso de Cristo jorra o desejo de anunciá-lo, de evangelizar e de levar outros ao sim da fé em Jesus Cristo. Ao mesmo tempo, contudo, a necessidade de conhecer cada vez melhor esta fé se faz sentir. Com esta finalidade, seguindo a ordem do símbolo da fé, serão inicialmente apresentados os principais títulos de Jesus: Cristo, o Filho de Deus, o Senhor, artigo 2. A seguir, o símbolo confessa os principais mistérios da vida de Cristo, os de sua encarnação, artigo 3. Os de sua Páscoa, artigos 4 e 5. Os de sua glorificação, artigos 6 e 7. Artigo 2. E em Jesus Cristo, seu Filho único, nosso Senhor, Jesus. Jesus significa em hebraico Deus salva. No momento da anunciação, o anjo Gabriel lhe atribui, como nome próprio, o nome de Jesus, que exprime ao mesmo tempo sua identidade e sua missão, uma vez que só Deus pode perdoar os pecados. Marcos 2:7. É Ele quem, Jesus, seu Filho eterno feito homem, vai salvar o seu povo dos seus pecados. Mateus 1:21. Em Jesus, portanto, Deus recapitula toda a sua história de salvação em favor dos homens. Na história da salvação, Deus não se contentou em libertar Israel da casa da escravidão. Deuteronômio 5:6, fazendo-o sair do Egito. Salva-o também de seu pecado, por ser o pecado sempre uma ofensa feita a Deus, só Ele pode perdoá-lo. Por isso, Israel, tomando consciência cada vez mais clara da universalidade do pecado, não poderá mais procurar a salvação a não ser na invocação do nome do Deus Redentor. O nome de Jesus significa que o próprio nome de Deus está presente na pessoa de seu Filho, feito homem para a redenção universal e definitiva dos pecados. É o único nome divino que traz a salvação e, a partir de então, pode ser invocado por todos, pois se uniu a todos os homens pela encarnação, de modo que não existe debaixo do céu outro nome dado à humanidade pelo qual devamos ser salvos. Atos 4:12. O nome do Deus Salvador era invocado uma só vez por ano pelo sumo sacerdote para a expiação dos pecados de Israel. Depois de ele aspergir o propiciatório dos santos com o sangue do sacrifício, o propiciatório era o lugar da presença de Deus. Quando São Paulo diz de Jesus que Deus destinou a ser, por seu próprio sangue, instrumento de expiação mediante a fé. Romanos 3:25. Quer afirmar que na humanidade deste último foi o próprio Deus que em Cristo reconciliou o mundo consigo. 2 Coríntios 5:19. A ressurreição de Jesus glorifica o nome do Deus Salvador, pois a partir de então é o nome de Jesus que manifesta em plenitude o poder supremo do nome que está acima de todo nome. Filipenses 2:9-10. Os espíritos maus temem seu nome. É em nome dele que os discípulos de Jesus operam milagres, pois tudo o que pedem ao Pai em seu nome o Pai lhes concede. O nome de Jesus está no cerne da oração cristã. Todas as orações litúrgicas são concluídas pela fórmula Per Dominum Nostrum Iesum Christum. Por nosso Senhor Jesus Cristo. A Ave Maria culmina com estas palavras: e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. A oração oriental do coração, denominada Oração a Jesus, diz: Jesus Cristo, Filho de Deus, Senhor, tem piedade de mim, pecador. Numerosos cristãos, como Santa Joana d'Arc, morrem tendo nos lábios apenas o nome de Jesus. Cristo. Cristo vem da tradução grega do termo hebraico Messias, que quer dizer ungido. Só se torna o nome próprio de Jesus porque este leva à perfeição a missão divina, que significa: Com efeito, em Israel eram ungidos em nome de Deus os que lhe eram consagrados para uma missão vinda dele. Era o caso dos reis, dos sacerdotes e, em raras ocasiões, dos profetas. Esse deveria ser, por excelência, o caso do Messias que Deus enviaria para
instaurar definitivamente seu reino. O Messias deveria ser ungido pelo Espírito do Senhor, ao mesmo tempo como rei e sacerdote, mas também como profeta. Jesus realizou a esperança messiânica de Israel em sua tríplice função de sacerdote, profeta e rei. O anjo anunciou aos pastores o nascimento de Jesus como do Messias prometido a Israel. Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vós o Salvador, que é o Cristo Senhor. Lucas 2:11. Desde o início, ele é aquele que o Pai consagrou e enviou ao mundo. João 10:36. Concebido como santo no seio virginal de Maria, José foi chamado por Deus a receber Maria, sua esposa, grávida daquele que nela foi gerado pelo Espírito Santo. Mateus 1,16, a fim de que Jesus, chamado Cristo, Mateus 1,16, nascesse da esposa de José na descendência messiânica de Davi. A consagração messiânica de Jesus manifesta sua missão divina. É, aliás, o que indica seu próprio nome, pois no nome de Cristo está subentendido aquele que ungiu, aquele que foi ungido e a própria unção com que ele foi ungido. Aquele que ungiu é o Pai, aquele que foi ungido é o Filho e o foi no Espírito, que é a unção. Sua consagração messiânica eterna revelou-se no tempo de sua vida terrestre por ocasião de seu batismo por João, quando foi ungido por Deus com o Espírito Santo e com poder. Atos 10:38, para que ele fosse manifestado a Israel. João 1:31. Como seu Messias, por suas obras e palavras, será conhecido como o Santo de Deus. Numerosos judeus e até certos pagãos, os que compartilhavam a esperança deles, reconheceram em Jesus os traços fundamentais do filho de Davi, messiânico prometido por Deus a Israel. Jesus aceitou o título de Messias ao qual tinha direito, mas com reserva, pois este era entendido por alguns de seus contemporâneos segundo uma concepção demasiadamente humana, essencialmente política. Jesus acolheu a profissão de fé de Pedro, que o reconhecia como Messias, anunciando a paixão iminente do Filho do Homem. Desvendou o conteúdo autêntico de sua realeza messiânica, seja na identidade transcendente do Filho do Homem, que desceu do céu, João 3,13, seja em sua missão redentora como servo sofredor. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Mateus 20:28. Por isso, o verdadeiro sentido de sua realeza só se manifestou do alto da cruz. Somente após sua ressurreição, sua realeza messiânica poderá ser proclamada por Pedro diante do povo de Deus. Que todo o povo de Israel reconheça com plena certeza: Deus o constituiu Senhor e Cristo, a este Jesus que vós crucificastes. Atos 2:36. Filho único de Deus. Filho de Deus no Antigo Testamento é um título dado aos anjos, ao povo da eleição, aos filhos de Israel e a seus reis. Significa então uma filiação adotiva que estabelece entre Deus e sua criatura relações de uma intimidade especial. Quando o rei Messias prometido é chamado Filho de Deus, isso não implica necessariamente, segundo o sentido literal desses textos, que ele ultrapasse o nível humano. Os que designaram Jesus como Messias de Israel talvez não tenham tido a intenção de dizer mais do que isto. Não acontece o mesmo com Pedro quando confessa Jesus como o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pois este lhe responde com solenidade: não foi a carne e o sangue que te revelou isso, e sim meu Pai que está nos céus. Mateus 16:17. Paralelamente, a propósito de sua conversão no caminho para Damasco, Paulo dirá: quando, porém, aquele que me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, agradou revelar-me o seu Filho, para que eu o anunciasse aos pagãos. Gálatas 1:15-16. E logo começou a pregar nas sinagogas, afirmando que Jesus é o Filho de Deus. Atos 9:20. Este será desde o início o centro da fé apostólica, professada primeiro por Pedro como fundamento da Igreja.
Se Pedro pôde reconhecer o caráter transcendente da filiação divina de Jesus Messias, foi porque este o deu a entender claramente. Diante do sinédrio, a pergunta de seus acusadores: Tu és, portanto, filho de Deus? Jesus respondeu: Vós mesmos estáis dizendo que eu sou. Lucas 22:70. Já bem antes, ele se designara como o Filho, que conhece o Pai, e que é diferente dos servos que Deus enviara anteriormente a seu povo. Superior aos próprios anjos, distinguiu sua filiação daquela de seus discípulos, não dizendo nunca nosso Pai, a não ser para ordenar-lhes: Portanto, orai assim: Pai nosso, que estás nos céus. Mateus 6:9. E sublinhou esta distinção: Meu Pai e vosso Pai. João 20:17. Os evangelhos narram em dois momentos solenes o batismo e a transfiguração de Cristo. A voz do Pai a designá-lo como seu Filho bem-amado. Jesus designa-se a si mesmo como o Filho único. João 3,16, e afirma com este título sua preexistência eterna, exige a fé no nome do Filho único de Deus. João 3,18. Esta confissão cristã aparece já na exclamação do centurião diante de Jesus na cruz. Na verdade, este homem era filho de Deus. Marcos 15:39. Pois somente no mistério pascal o fiel cristão pode entender o pleno significado do título Filho de Deus. Depois de sua ressurreição, a filiação divina de Jesus aparece no poder de sua humanidade glorificada. Foi declarado Filho de Deus, com poder desde a ressurreição dos mortos. Romanos 1:4. Os apóstolos poderão confessar: Nós vimos a sua glória, glória que recebe do seu Pai como Filho único, cheio de graça e de verdade. João 1,14. Senhor. Na versão grega dos livros do Antigo Testamento, o nome inefável com o qual Deus se revelou a Moisés, Yeshua, traduzido por Kyrios, Senhor. Senhor torna-se, desde então, o nome mais habitual para designar a própria divindade do Deus de Israel. Neste forte sentido, o Novo Testamento utiliza o título de Senhor para o Pai e aí está a novidade para Jesus, reconhecido assim como o próprio Deus. Jesus mesmo se atribui de maneira velada este título quando discute com os fariseus sobre o sentido do Salmo 110, e também de modo explícito dirigindo-se a seus apóstolos durante toda a sua vida pública. Seus gestos de domínio sobre a natureza, sobre as doenças, sobre os demônios, sobre a morte e o pecado demonstravam sua soberania divina. Nos evangelhos, muito frequentemente, determinadas pessoas dirigem-se a Jesus, o chamado de Senhor. Este título exprime o respeito e a confiança dos que se achegam a Jesus e esperam dele ajuda e cura. Sob a moção do Espírito Santo, ele exprime o reconhecimento do mistério divino de Jesus. No encontro com Jesus ressuscitado, ele se transforma em expressão de adoração. Meu Senhor e meu Deus, João 20:28. Assume então uma conotação de amor e afeição que se tornará peculiar à tradição cristã. É o Senhor. João 21:7. Ao atribuir a Jesus o título divino de Senhor, as primeiras confissões de fé da Igreja afirmam desde o início que o poder, a honra e a glória devidos a Deus Pai convém também a Jesus, por ser ele de condição divina. Cf. Filipenses 2:6. E ter o Pai manifestado esta soberania de Jesus, o ressuscitando dos mortos e o exaltando em sua glória. Desde o princípio da história cristã, a afirmação do senhorio de Jesus sobre o mundo e sobre a história significa também o reconhecimento de que o homem não deve submeter de maneira absoluta sua liberdade pessoal a nenhum poder terrestre, mas somente a Deus Pai e ao Senhor Jesus Cristo. César não é o Senhor. A Igreja crê que a chave, o centro e o fim de toda a história humana encontram-se em seu Senhor e Mestre. A oração cristã é marcada pelo título Senhor, quer se trate do convite à oração
O Senhor esteja convosco. Ou da conclusão da oração, por Jesus Cristo nosso Senhor, ou ainda do grito cheio de confiança e de esperança. Maran-ata, o Senhor vem. O Maranatá, vem Senhor. 1 Coríntios 16, 22. Amém. Vem Senhor Jesus. Apocalipse 22, 20. Resumindo, o nome de Jesus significa Deus que salva. A criança nascida da Virgem Maria é chamada Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Mateus 1, 21. Não existe debaixo do céu outro nome dado à humanidade pelo qual devamos ser salvos. Atos 4, 12. O nome Cristo significa ungido, Messias. Jesus é o Cristo, pois foi ungido por Deus com o Espírito Santo e com poder. Atos 10, 38. Ele era aquele que há de vir, Lucas 7, 19, o objeto da esperança de Israel. O nome Filho de Deus significa a relação única e eterna de Jesus Cristo com Deus, seu Pai. Ele é o Filho único do Pai e o próprio Deus. Crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus é necessário para ser cristão. O nome Senhor designa a soberania divina. Confessar ou invocar Jesus como Senhor é crer em sua divindade. Ninguém será capaz de dizer Jesus é Senhor, a não ser sob influência do Espírito Santo. 1 Coríntios 12, 3. Artigo 3. Jesus Cristo foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Parágrafo 1. O Filho de Deus se fez homem. Porque o Verbo se fez carne? Com o credo niceno-constantinopolitano respondemos confessando: e por nós, homens, e para nossa salvação, desceu dos céus e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. O Verbo se fez carne para nos salvar, reconciliando-nos com Deus. Foi Ele que nos amou e enviou o seu Filho como oferenda de expiação pelos nossos pecados. 1 João 4,10. O Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. 1 João 4,14. Ele se manifestou para tirar os pecados. 1 João 3,5. Doente, nossa natureza precisava ser curada, decaída, ser reerguida. Morta, ser ressuscitada. Havíamos perdido a posse do bem, era preciso restituí-lo a nós. Enclausurados nas trevas, era preciso trazer-nos à luz. Cativos, esperávamos um Salvador, prisioneiros, um socorro. Escravos, um libertador. Essas razões eram sem importância? Não eram tais que comoveriam a Deus a ponto de fazê-lo descer até nossa natureza humana para visitá-la? Uma vez que a humanidade encontrava-se em um estado tão miserável e tão infeliz? O Verbo se fez carne para que assim conhecêssemos o amor de Deus. Foi assim que o amor de Deus se manifestou entre nós. Deus enviou seu Filho único ao mundo para que tenhamos a vida por meio dele. 1 João 4, 9. De fato, Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. O Verbo se fez carne para ser nosso modelo de santidade. Tomai sobre vós o meu jugo e sede discípulos meus. Mateus 11, 29. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. João 14, 6. O Pai, no Monte da Transfiguração, ordena: escutai-o. Marcos 9, 7. De fato, ele é o modelo das bem-aventuranças e a norma da nova lei. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. João 15, 12. Este amor implica a oferta efetiva de si mesmo, em seu seguimento. O Verbo se fez carne para nos tornar participantes da natureza divina. 2 Pedro 1, 4. Esta é a razão pela qual o Verbo se fez homem e o Filho de Deus, Filho do homem, para que o homem, entrando em comunhão com o Verbo e recebendo, assim, a filiação divina, se torne Filho de Deus. Pois o Filho de Deus se fez homem para nos fazer Deus. Unigenitus Dei Filius suae divinitatis volens nos esse participis
naturam nostram assumpsit ut hominis Deus faceret factus homo. O Filho unigênito de Deus, nos querendo participantes de sua divindade, assumiu nossa natureza para que aquele que se fez homem fizesse dos homens deuses. A encarnação, retomando a expressão de São João, e a palavra se fez carne, João 1,14, a Igreja denomina encarnação o fato de o Filho de Deus ter assumido a natureza humana para nela realizar a nossa salvação. Em um hino advindo de São Paulo, a Igreja canta o mistério da encarnação. Haja entre vós o mesmo sentir e pensar que no Cristo Jesus, ele existindo em forma divina, não se apegou ao ser igual a Deus, mas despojou-se, assumindo a forma de escravo e tornando-se semelhante ao ser humano. E encontrado em aspecto humano, humilhou-se, fazendo-se obediente até a morte, e morte de cruz. Filipenses 2, 5-8. A Epístola aos Hebreus fala do mesmo mistério. Por essa razão, ao entrar no mundo, Cristo declara: não quiseste vítima nem oferenda, mas formaste um corpo para mim. Não foram do teu agrado holocaustos, nem sacrifícios pelo pecado. Então eu disse: eis que eu vim, ó Deus, para fazer a tua vontade. Hebreus 10, de 5-7. Citando Salmo 40, 7-9. LXX. A fé na encarnação verdadeira do Filho de Deus é o sinal distintivo da fé cristã. Este é o critério para saber se uma inspiração vem de Deus. De Deus é todo espírito que professa Jesus Cristo que veio na carne. 1 João 4,2. Esta é a alegre convicção da Igreja desde o seu começo, quando canta o grande mistério da piedade. Ele foi manifestado na carne. 1 Timóteo 3,16. Verdadeiro Deus e verdadeiro homem. O acontecimento único e totalmente singular da encarnação do Filho de Deus não significa que Jesus Cristo seja em parte Deus e em parte homem, nem que ele seja o resultado da mescla confusa entre o divino e o humano. Ele se fez verdadeiramente homem, permanecendo o verdadeiro Deus. Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. A Igreja teve de defender e clarificar esta verdade de fé no decurso dos primeiros séculos, diante das heresias que a falsificavam. As primeiras heresias negaram a humanidade verdadeira de Cristo mais do que sua divindade, docentismo, gnóstico. Desde os tempos apostólicos, a fé cristã insistiu na verdadeira encarnação do Filho de Deus, que veio na carne. No século III, porém, a Igreja teve de afirmar contra Paulo de Samosata, em um concílio reunido em Antioquia, que Jesus Cristo é Filho de Deus por natureza e não por adoção. O primeiro concílio ecumênico de Nicéia, em 325, confessou em seu credo que o Filho de Deus é gerado, não criado, consubstancial, homousios, ao Pai. E condenou Ário, o qual afirmava que o Filho de Deus veio do nada, e que ele seria de uma substância diferente da do Pai. A heresia nestoriana via em Cristo uma pessoa humana unida à pessoa divina do Filho de Deus. Diante desta heresia, São Cirilo de Alexandria e o terceiro concílio ecumênico reunido em Éfeso, em 431, confessaram que o Verbo, unindo a si em sua pessoa uma carne animada por uma alma racional, tornou-se homem. A humanidade de Cristo não tem outro sujeito senão a pessoa divina do Filho de Deus, que a assumiu e a fez sua desde sua concepção. Por isso, o Concílio de Éfeso proclamou em 431 que Maria tornou-se verdadeiramente Mãe de Deus pela concepção humana do Filho de Deus em seu seio. Mãe de Deus não porque o Verbo de Deus tirou dela sua natureza divina, mas porque é dela que ele tem o corpo sagrado, dotado de uma alma racional, unido ao qual na sua pessoa se diz que o Verbo nasceu segundo a carne.
Os monofisistas afirmavam que a natureza humana tinha cessado de existir como tal em Cristo, ao ser assumida por sua pessoa divina de Filho de Deus. Confrontado com esta heresia em 451, o Quarto Concílio Ecumênico em Calcedônia confessou: na linha dos Santos Padres, ensinamos unanimemente a confessar um só e mesmo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, o mesmo perfeito em divindade, perfeito em humanidade, o mesmo verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, composto de uma alma racional e de um corpo consubstancial ao Pai, segundo a divindade consubstancial a nós, segundo a humanidade semelhante a nós em tudo, com exceção do pecado, gerado do Pai antes de todos os séculos, segundo a divindade e nesses últimos dias para nós e para nossa salvação, nascido da Virgem Maria, Mãe de Deus, segundo a humanidade, um só e mesmo Cristo Senhor, Filho único, que devemos reconhecer em duas naturezas sem confusão, sem mudanças, sem divisão, sem separação. A diferença das naturezas não é de modo algum suprimida por sua união, mas antes as propriedades de cada uma são salvaguardadas e reunidas em uma só pessoa e uma só substância. Depois do Concílio de Calcedônia, alguns fizeram da natureza humana de Cristo uma espécie de sujeito pessoal. Contra eles, em 553, em Constantinopla, o Quinto Concílio Ecumênico confessou a propósito de Cristo: não há senão uma única hipóstase ou pessoa, que é nosso Senhor Jesus Cristo, um da Trindade. Na humanidade de Cristo, portanto, tudo deve ser atribuído à sua pessoa divina como ao seu sujeito próprio. Não somente os milagres, mas também os sofrimentos e até a morte. Aquele que foi crucificado na carne, nosso Senhor Jesus Cristo, é verdadeiro Deus, Senhor da glória e um da Santíssima Trindade. A Igreja confessa assim que Jesus é inseparavelmente verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Ele é verdadeiramente o Filho de Deus que se fez homem, nosso irmão, e isto sem deixar de ser Deus, nosso Senhor. Ide, code, fuite, remancite, et, code, non, fuite, assumpsit. Ele permaneceu o que era, assumiu o que não era. Canta a liturgia romana. A liturgia de São João Crisóstomo proclama e canta: ó Filho único e Verbo de Deus, sendo imortal, vos dignastes, por nossa salvação, encarnar-vos da Santa Mãe de Deus e sempre Virgem Maria, vós que sem mudança vos tornastes homem e fostes crucificado, ó Cristo Deus, que por vossa morte esmagastes a morte. Sois um da Santíssima Trindade, glorificado com o Pai e o Espírito Santo, salvai-nos. De que maneira o Filho de Deus é homem, uma vez que, na união misteriosa da encarnação, a natureza humana foi assumida, não aniquilada. A Igreja tem sido levada ao longo dos séculos a confessar a plena realidade da alma humana, com suas operações de inteligência e vontade e do corpo humano de Cristo. Paralelamente, porém, teve de lembrar por vezes que a natureza humana de Cristo pertence, impróprio, à pessoa divina do Filho de Deus que a assumiu. Tudo o que Cristo é e o que faz nela depende do um da Trindade. Por conseguinte, o Filho de Deus comunica à sua humanidade seu modo pessoal de existir na Trindade. Assim, em sua alma como em seu corpo, Cristo exprime humanamente os modos divinos de agir da Trindade. O Filho de Deus trabalhou com mãos humanas, pensou com inteligência humana, agiu com vontade humana, amou com coração humano. Nascido da Virgem Maria, tornou-se verdadeiramente um de nós, semelhante a nós em tudo, exceto no pecado. A alma e o conhecimento humano de Cristo. Apolinário de Laodiceia afirmava que em Cristo o Verbo havia substituído a alma ou o espírito. Contra este erro, a Igreja confessou que o Filho assumiu também uma alma racional humana. Esta alma humana que o Filho de Deus assumiu é dotada de verdadeiro conhecimento humano. Enquanto tal, este não podia ser em si ilimitado.
Exercia-se nas condições históricas de sua existência, no espaço e no tempo. Por isso, o Filho de Deus, ao tornar-se homem, pôde aceitar e ir crescendo em sabedoria, tamanho e graça. Lucas 2:52. E também se informar sobre aquilo que na condição humana se deve aprender de maneira experimental. Isto correspondia à realidade de seu rebaixamento voluntário à condição de escravo. No entanto, este conhecimento verdadeiramente humano do Filho de Deus exprimia ao mesmo tempo a vida divina de sua pessoa. A natureza humana do Filho de Deus, não por si mesma, mas por sua união ao Verbo, conhecia e manifestava nela tudo o que convém a Deus. Este é, em primeiro lugar, o caso do conhecimento íntimo e direto que o Filho de Deus, feito homem, tem de seu Pai. O Filho mostrava também em seu conhecimento humano a penetração divina que tinha dos pensamentos secretos do coração dos homens. Por sua união à sabedoria divina na pessoa do Verbo encarnado, o conhecimento humano de Cristo gozava na plenitude da ciência dos desígnios eternos que viera revelar. Aquilo que ele diz desconhecer neste campo declara, em outro momento, não ser sua missão revelá-lo. A vontade humana de Cristo. Paralelamente, a Igreja, no Sexto Concílio Ecumênico, confessou que Cristo possui duas vontades e duas operações naturais, divinas e humanas, não opostas, mas cooperantes, de modo que o Verbo feito carne quis humanamente, na obediência a seu Pai, tudo que decidiu divinamente com o Pai e o Espírito Santo por nossa salvação. A vontade humana de Cristo segue a sua vontade divina sem estar em resistência nem em oposição em relação a ela, mas antes sendo subordinada a esta vontade toda-poderosa. O verdadeiro corpo de Cristo. Visto que o Verbo se fez carne, assumindo a verdadeira humanidade, o corpo de Cristo era delimitado. Em razão disso, o rosto humano de Jesus pode ser desenhado. No Sétimo Concílio Ecumênico, a Igreja reconheceu como legítimo que ele seja representado em imagens sagradas. Ao mesmo tempo, a Igreja sempre reconheceu que no corpo de Jesus, invisível em sua divindade, tornou-se visível em nossa carne. Com efeito, as particularidades individuais do corpo de Cristo exprimem a pessoa divina do Filho de Deus. Este fez seus os traços de seu corpo humano, a ponto de, pintados em uma imagem sagrada, poderem ser venerados, pois o crente que venera sua imagem, venera nela a pessoa que está pintada. O coração do Verbo encarnado. Jesus nos conheceu e nos amou a todos durante sua vida, sua agonia e paixão, e entregou-se por todos e por cada um de nós. Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Gálatas 2:20. Amou-nos a todos com um coração humano. Por esta razão, o Sagrado Coração de Jesus, transpassado por nossos pecados e para nossa salvação. Praecipus, considerator. Index, et, símbolos. Ilius, amores. Co, divinos, Redemptor, a interno, patrem, hominesque, universus, continenter, adamat. É considerado o principal sinal e símbolo daquele amor com o qual o Divino Redentor ama ininterruptamente o Pai eterno e todos os homens. Resumindo, no tempo determinado por Deus, o Filho único do Pai, a Palavra eterna, isto é, o Verbo e a imagem substancial do Pai, se encarnou. Sem perder a natureza divina, assumiu a natureza humana. Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, na unidade de sua pessoa divina. Por isso, ele é o único mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo possui duas naturezas, a divina e a humana, não confundidas, mas unidas na única pessoa do Filho de Deus. Sendo verdadeiro Deus e verdadeiro homem, Cristo tem inteligência e vontade humanas, perfeitamente harmonizadas com sua inteligência e sua vontade divinas, que têm em comum com o Pai e o Espírito Santo, e a elas submetidas. A encarnação é, portanto, o mistério da admirável união da natureza divina e da natureza humana na única pessoa do Verbo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém.